Olá, olá pessoas, como vocês estão? Feliz Natal, bom resto aí de semana. Vamos juntos para mais uma análise tática. Semana que vem a gente não vai ter análise tática, porque o tio Curte vai dar uma descansadinha, mas a gente volta na outra semana com as melhores jogadas aí da semana 17, tá? Então semana 16 não vai ter, mas nessa semana a gente vem com duas jogadas aqui de análise tática. São dois conceitos legais que eu vou passar e dois times que estão... Três times, né, que estão um pouco menos na mídia, Cleveland, Chicago, Detroit aqui envolvidos nessas jogadas, e também tem os Broncos que tomaram um amasso, mas enfim, né, mais mérito de Detroit, aquela jogada em específico. De qualquer forma, o que eu separei aqui? Eu separei a interceptação do Tremaine Edmonds contra o Joe Flacco, uma das três interceptações que os Bears tiveram, para eu falar sobre a cobertura em zona, tá? E eu vou falar sobre o play action do Detroit Lions, tá bom? Então, essas são as duas análises dessa semana, cobertura em zona, falar um pouco mais, usar uma jogada como exemplo para a gente conversar mais sobre a cobertura em zona e depois outra jogada para falar sobre o play action, né? Play action é um dos recursos mais importantes do futebol americano e eu pessoalmente gosto bastante, eu acho que ajuda bastante o quarterback a produzir, né? Quanto mais coisas você dá para uma defesa pensar, melhor é para o ataque, esse é um princípio básico da NFL, do futebol americano como um todo. Então, a primeira análise tática aqui é a interceptação do Joe Flacco, a interceptação número 2 dele, que aconteceu quando o jogo estava 7-7, no início do terceiro quarto, né, uma primeira para 10 na linha de 40 jardas. E o que eu quero falar para vocês são dois conceitos. O disfarce defensivo. Quando a gente fala em ler o safety antes do snap, não necessariamente a posição dele será a posição que ele terá durante a jogada. Pode ser um disfarce, uma arapuca, uma armadilha para o quarterback e depois ele vai para outra posição. Existe um ponto positivo e um ponto negativo disso. O ponto positivo é enganar o quarterback e tentar forçar um erro em função disso. O ponto negativo é que você vai demorar para estar posicionado onde você tem que estar posicionado. Então, se o quarterback ler rápido, que é um disfarce, esse tiro pode sair pela culatra. Não é o caso aqui. Então, é sempre muito importante a gente mencionar como existem disfarces, né? Então a gente vai ter aqui dois safeties dos Bears, o Eddie Jackson e o Jaquan Brisker, e quando você começa a jogada, você vê aqui o Eddie Jackson no meio do campo, né? O que pode simbolizar duas coisas, ou uma cobertura em 3 ou uma cobertura em 1, né? Então, em tese, o fundo do campo está sendo coberto pelo Eddie Jackson e só um aqui, e o Brisker está nessa outra posição. Mas não é o caso nessa jogada, tá? Já adianto para vocês. Vamos começar lendo descida de distância, soltando a jogada, e depois a gente analisa como a gente sempre faz. Então, 7-7, terceiro quarto, primeira para 10. Tá? O Stefanski vai chamar aqui uma jogada para ganhar jardas, para ter jardas positivas, uma primeira descida passando a bola, mas o tiro sai pela culatra. Os Bears acabaram não ganhando esse jogo, mas foram bem defensivamente. Isso acho que é importante a gente frisar, vou usar essa análise tática para isso também. A defesa dos Bears vem melhorando nas últimas semanas. O impacto do Montez Sweat foi muito positivo. Vamos lá. O Njoku em movimento. Ok. Então, vamos por partes. Esse conceito eu acho que pode ser chamado de spacing, mas isso não vai ser tão importante para a jogada aqui. Só quero que vocês comecem vendo como todos os jogadores eles vão rodar uma rota curta e aí eles vão virar para o Joe Flacco. Ó, tá vendo? Basicamente todos os jogadores. Tirando aqui o running back, sai pelo lado esquerdo, tal, com uma wheel. É uma wheel, mas independente disso, todo mundo nesse conceito aqui, ó, virando para o Joe Flacco, certo? Este é um conceito muito bom contra a marcação em zona. Muito, muito bom. Por quê? Porque você trabalha os espaços entre as marcações em zona. Se o quarterback ler rápido a jogada, soltar rápido a bola, a tendência é que haja jardas positivas. Eu sou apaixonado por esse conceito, especialmente em primeira descida, especialmente contra a marcação em zona, porque a tendência aqui seria que o Cedric Tillman recebesse esse passe agora, ó, o Joe Flacco já deveria ter soltado a bola, e ele ia ganhar aqui 4, 5 jardas, ia ser uma segunda para 6, ia fluir a campanha. Eu acho que uma boa ignição de campanha um conceito como esse em primeira descida. Então vamos começar os trabalhos. Primeiro, que não é uma cobertura em 1, não é uma cobertura em 3. O safety não está no meio do campo, tá? Ele começa aqui o Eddie Jackson no meio do campo, só que ele vai cobrir esta outra metade. Então vamos desenhar aqui, na verdade, é o que a gente chama de tampa 2.
O Tampa 2 é é uma cobertura em 2, mas ela tem uma diferença, tá? Ela tem uma diferença da cobertura em 2 padrão. Então, o Eddie Jackson vai cobrir o lado direito do Flacco e o Brisker aqui. Qual a diferença do Tampa 2 em relação a cover 2, a cobertura em 2? Que o inside linebacker ele vai recuar e ele vai cobrir o espaço no meio do campo. Então, se você tem um bom inside linebacker, ele tende a tirar a fragilidade da cobertura em 2, que é o meio do campo. E eu gosto muito dessa chamada, por quê? Porque ela mostra um safety no meio do campo, aí durante a jogada ele vai para o outro lado e você mostra para o quarterback, ó, o meio do campo está livre. Mas, na verdade, o que acaba acontecendo é que o linebacker vai cobrir aqui esse meio. Então, é um disfarce bem interessante para você rodar o Tampa 2. Por que chama Tampa 2? Porque era uma das jogadas padrão do Tampa Bay Buccaneers, da virada do século XX para o século XXI, e com o Derrick Brooks, com o John Lynch, foi uma jogada, uma defesa que funcionou muito bem, ganhou o Super Bowl 37, tá? Então, você abre esse espaço no meio do campo e monta a armadilha com o disfarce. Eu gosto muito desse Tampa 2 com o safety no início no meio do campo, só que depois ele vai cobrir aqui, e aí a gente vai ter exatamente isso. Só que tem uma outra coisa aqui. O Tampa 2, assim como a cobertura em 2, ele é formado das outras marcações em zona, certo? E aí vocês podem virar e falar, pô, Curti, mas não foi um conceito que era para dar certo contra esse tipo de marcação? Sim, mas esse conceito de passe, o quarterback ele tem que soltar a bola rápido. Se ele não solta a bola rápido, aí entra a virtude da marcação em zona, que é flow. O Pittsburgh Steelers da década de 70, a cortina de ferro, a Steel Curtain e os 4 títulos dos Steelers, eles foram muito baseados em uma defesa agressiva, uma defesa que marcava muito nessa cobertura em 2. E o que acontece? Se você tem uma defesa agressiva, uma defesa que joga com tesão, uma defesa que joga com intensidade, olhando para o quarterback, muitas vezes vai acontecer exatamente isso que vocês viram, turnovers forçados. Por quê? Vamos soltar aqui a imagem. Tá rolando uma confraternização aqui no meu prédio, não sei se vocês estão ouvindo. Ó, é a pancada que força o turnover. É a pancada do TJ Edwards, o camisa 53, que dá o turnover aqui, que cai a bola para o Tremaine Edmonds. Então, aqui de novo, ó. Peraí. Ó, aqui o Flacco já deveria ter soltado essa bola, tá? Por quê? O Tremaine Edmonds está recuando para o Tampa 2, certo? Para cobrir essa área aqui. Você tem claramente uma marcação em zona aqui, uma marcação em zona aqui, uma marcação em zona aqui, uma marcação em zona aqui. Você tem um buraco aqui para conectar com o Tillman, que era o alvo para o Flacco. E aí entra um pouco também da ferrugem do Joe Flacco. E isso é uma preocupação que eu tenho, porque ele tem que soltar essa bola mais rápido. Se ele solta essa bola neste instante, e olha que ele está olhando para o meio do campo, ele está olhando para o Tillman, com o Edmonds longe, isso é passe conectado, isso é primeira descida em potencial, mas isso é pelo menos 4 jardas para o ataque dos Browns seguir a vida. Mas não é o que acontece. Então eu vou soltar em câmera lenta. Ó. Vejam que ele dá uma hesitada. Ó. Ele até pensa em soltar a bola aqui, ó. Ó, agora. Se ele solta essa bola aqui, ó, ele já deveria ter soltado a bola. Só que, o que acontece? O TJ Edwards lê o Flacco porque ele tá em zona. Ele tá olhando para o quarterback. Então, outro princípio muito importante e algo que vocês precisam sair desse vídeo com essa noção, com essa ideia, é que uma virtude da marcação em zona é o fato de que tá todo mundo olhando para o quarterback. Então você tem aqui, ó, olhando para o quarterback, 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 olhando para o quarterback. Se tá todo mundo olhando para o quarterback e ele demora a soltar a bola, pode acabar acontecendo de um jogador ler e antecipar e cortar a linha de passe. E aí vai acabar acontecendo basicamente isso. E bum, bola escapa. E como tem um jogador olhando para a jogada, em vez de estar olhando para o marcador, né, porque é uma marcação em zona, a interceptação acontece. E eu vou soltar em velocidade normal aqui para vocês. Tá lá, touchdown para os Bears. Eu vou só mostrar aqui de novo o Flacco, porque ele tá olhando para o meio do campo, ó. Ele olha para a esquerda. Aqui ele já deveria ter o diagnóstico de marcação em zona pelo Edwards e pelo cornerback.
Aí ele faz o movimento correto, que é escanear o meio do campo. Aqui ele já tem que ter soltado a bola. Esse é o momento que ele já deveria ter soltado a bola. A linha ofensiva faz um bom trabalho, o Tillman tá aberto, o Tremaine Edmonds está longe. Ele demora para soltar a bola, e aí quando ele solta, quando ele solta, o TJ Edwards já percebeu, plou. Certo? Então é isso. A importância para vocês aqui nesse momento, o que eu quero passar nesse vídeo? A virtude da marcação em zona, em forçar turnovers muitas vezes, porque ela está olhando para o quarterback, a questão do disfarce defensivo, que nessa jogada não mudou absolutamente nada no final das contas, mas em muitas oportunidades acaba sendo útil para a defesa, né? Então, não necessariamente uma defesa começa com 2 safeties no fundo do campo, uma cobertura em 2, ou uma cobertura em 4, e ela é assim, e vice-versa. Não necessariamente começa com um safety no meio do campo, e é meio do campo fechado. Às vezes é meio do campo aberto, que é o caso dessa jogada aqui. E essa questão do quarterback ter que soltar a bola rápido contra a marcação em zona, em conceitos de passe curto, tá bom? Vamos seguir aqui, deixa eu voltar aqui. Vamos seguir enquanto eu tiro esta jogada e coloco a outra, que é uma coisa que eu gosto muito, que é o play action, como vocês já estão mais do que carecas de saber. Então, vamos colocar na tela? Vamos colocar na tela. Ó, muito provavelmente, a menos que ele peça muito dinheiro, né, para estar com esse rumor disso aí, o coordenador ofensivo dos Lions, o Ben Johnson, ele vai ter um emprego no ano que vem. Ele está usando vários conceitos que ajudam o Jared Goff, mas conceitos que são a modernidade no futebol americano, né? Que a gente vê o Kyle Shanahan usar, o Mike McDaniel usar, o Sean McVay usar, essas mentes que estão em voga. Eu acho que o Ben Johnson virou uma mente em voga. O que a gente tem nesse início de jogada aqui? Vamos lá. Um motion, flow do Laporta. Aí vai ter outro motion. Por que o motion, por que a movimentação do snap é tão importante? Vocês notaram algo de curioso aqui? Não? Então eu vou soltar a jogada e daqui a pouco eu falo. Vamos ver a jogada primeiro. Ok. É uma jogada aí de 20 jardas e tal. Se eu falei sobre a marcação em zona, se eu falei sobre o disfarce, agora eu preciso falar sobre duas coisas importantes. O play action, e 2, a movimentação do seu snap. Não é por acaso que 2 dos melhores ataques da NFL são ataques que usam movimentação do seu snap com frequência. E para mim, Detroit também é um ataque top 5. Os dois melhores neste ano, e aí vai do gosto freguês, São Francisco e Miami. Qual que é a virtude, duas virtudes básicas da movimentação do seu snap? Você coloca o seu jogador literalmente em movimento. Então ele já está acelerando, ele não começa a jogada parado muitas vezes. E 2, se você move um jogador de um lado para o outro na formação e ninguém acompanha ele necessariamente, isso sinaliza que é uma marcação em zona. Você dá uma deixa, primeiro o Laporta passou, ninguém acompanhou. E o Goff só olhando, o Goff só de bizu. Vamos passar aqui, ó. Olha lá. Passou o Laporta, o Goff só de bizu. Olha lá. Opa, não tem ninguém se mexendo, ninguém acompanhando. Legal. Vem, Amon-Ra. Vem pra cá, Amon-Ra. Vem pra cá da caravana de Detroit. Ninguém acompanha o Amon-Ra. Existe, portanto, um diagnóstico pré-snap de que é uma marcação em zona. E de fato vai ser uma marcação em zona. Pode acontecer o disfarce? Pode, mas nesse caso, maior parte dos casos, a movimentação do snap ela passa a ser diagnóstico para o quarterback, ela passa a ser recibo para o quarterback. Beleza. Aí vai começar a jogada aqui. Primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção: o play action. Olha como a defesa ela dá uma hesitada. Olho nos linebackers. Vamos ficar de olho aqui só nos linebackers. Esses três aqui, tá? Mas principalmente nos linebackers. Olha como eles hesitam. Eu vou colocar em velocidade meio. Tá vendo? Tá todo mundo hesitando. Então, de certa maneira, o safety também, quem que a gente tem de safety aqui? A gente tem o Locke e a gente tem o Justin Simmons, tá? Acaba sendo um disfarce? Eu não cheguei a... É um disfarce, tá? Isso aqui é um disfarce. A gente tem um safety de cada lado, dá a entender que é uma cobertura em 2 ou uma cobertura em 4, mas no final das contas acaba sendo uma cobertura em 1. Em 1 ou em 3? Em 3, perdão. Que é o cover 3. Começa a jogada, e esse é um ponto importante. O play action é perfeito, ele é ideal.
o play action, quando o quarterback recebe a bola atrás do center, não necessariamente ele tem só virtudes. Por quê? Quando a jogada começa, especialmente se a defesa faz um disfarce, como que começou a jogada aqui para o Jared Goff? Um safety de cada lado, certo? A gente tinha, teoricamente, o Simmons cobrindo esse lado e o Locke cobrindo esse lado. Só que ele está de costas aqui para a defesa. Ele vai descobrir o que tem de verdade depois. Então, você fazer disfarces defensivos contra ataques que rodam bastante o play action desse jeito é bom. O que Miami faz muito é o play action em shotgun, porque o quarterback está sempre olhando para a defesa. Essa é uma diferença fundamental do ataque do Mike McDaniel para o ataque do Kyle Shanahan, tá? Então, vamos rodar aqui. Foi meio desnecessário eu falar isso aí, mas tudo bem. Plou. Aí o Goff está olhando no meio do campo. Neste momento, primeiro que a proteção de Detroit precisa ser exaltada. Tá? A proteção de passe dos Lions aqui está simplesmente um espetáculo. Não tem nenhum problema aqui para o Jared Goff. E vale lembrar o câmbio automático. O Goff é um quarterback que, quando pressionado, ele sofre bastante. Né? Não foi o caso nesse jogo. Denver entrou essa partida como uma das 6 defesas que mais pressionou o quarterback nos últimos 8 jogos e acabou não conseguindo pressionar o Jared Goff com frequência. Para você vencer os Lions, para você vencer o Jared Goff, você precisa pressioná-lo. Pois bem, não conseguiram fazer isso, mérito da linha ofensiva que estava mal, e esse jogo jogou bem também. O que a gente tem aqui? A gente tem... se o disfarce defensivo é uma armadilha, o play action, em certa medida, também é uma armadilha. E aqui tem um conceito que eu acabei inventando o nome, não é assim em inglês, mas é o que eu chamo de boi de piranha. Às vezes, um jogador não aparece na partida, ou às vezes um jogador acaba não tendo impacto porque ele está sendo usado como isca. Eu estou vendo o Buffalo fazer isso bastante com o Stephon Diggs nos últimos jogos. E o que acontece? O Josh Reynolds, camisa 8, ele vai numa rota vertical, certo? Então, ele vai numa rota vertical. Quais são as marcações defensivas que a gente tem nessa jogada? Me parece, pelo quadril dos jogadores e pelo posicionamento e tudo mais, que a gente tem uma cobertura em 3. Pode ser uma cobertura em 6 tal, mas o que importa é que essa galera tá marcando em zona. Então, o fundo do campo está sendo coberto pelo Justin Simmons. Aqui tem uma outra cobertura e aqui tem uma outra cobertura, tá? Em 3. Um terço, um terço, um terço. Ou, para não ficar exatamente assim, a gente pode destacar assim, vai. Pronto. Para ficar mais visível. E aí o que acontece? Na cobertura em 3, como os jogadores aqui eles estão recuando para marcar em zona, então eu vou desenhar tracejadinho aqui para ficar bem bonitinho. Ó. Como eles estão recuando para marcar em zona, e a gente tem as outras marcações aqui, qual que é uma possível vulnerabilidade da cobertura em 3? Basicamente, para mim, são duas. Você tem as laterais do campo, mas você tem também o espaço entre o safety e os linebackers, que é esse setor aqui. Então, o que vai acontecer nessa jogada? O Josh Reynolds, ele vai ser uma isca, ele vai ser o boi de piranha, para que o Amon-Ra St. Brown trabalhe esse setor, tá? Então, é o sucesso disso aqui que vai abrir espaço para isso aqui. E tem um outro ponto. Hoje, o Amon-Ra St. Brown é um dos melhores recebedores em termos de habilidade de receber a bola, recepção, e também correndo rota. O corte que ele dá aqui em cima do Locke é fantástico. E isso cria separação. Isso daqui, somado com o fato que o Goff é bem protegido nessa jogada, não tem como dar errado. A defesa compra o passe vertical, compra a rota vertical, o Justin Simmons vai acompanhar o Reynolds, e aí você vai ter o passe exatamente onde ele tem que ir. Esse conceito é essencial contra a marcação em 3. O Goff fez o diagnóstico, a chamada foi muito boa, era uma primeira para 10, lembrando, o Detroit foi bem agressivo nesse jogo. Então, vamos soltar a jogada em slow, e aí eu vou mencionar um pouquinho sobre isso. Ó. Agora, a primeira antecipação do Goff é fantástica também. Se essa rota vertical não atrai a atenção desses dois marcadores, poderia dar ruim, mas ela atrai. E aí, olha o espaço que tem o Amon-Ra. É um espaço fantástico e a big play acontece. Então, se a proteção é boa, se o diagnóstico é feito antes do snap, de marcação em zona, o que abre essa possibilidade, o Goff vira e fala, bom, beleza, é lá que eu vou lançar. E a isca funciona, a jogada tende a funcionar, tá? Deixa eu ver se tem a outra câmera. Não, só tem essa. Então é isso, eu vou soltar mais uma vez aqui em velocidade real e aí vocês vão
perceber o buraco, ó, blow. E assim, a antecipação do Goff é excelente. E aí vale destacar esse ponto. O Jared Goff, quando bem pressionado, quando não pressionado, quando bem protegido, quando a leitura dele antes do snap é correta, quando ele entra em ritmo, jogo terrestre funcionando na medida do possível, ele é um quarterback muito bom. Só que aí entra a questão do câmbio automático, que eu brinco muitas vezes, que se ele tá pressionado, se ele precisa ganhar o jogo, se ele tá sob pressão psicológica também, aí às vezes espana, por isso eu brinco do câmbio automático, né? Quando tá tudo funcionando, lindo, maravilhoso, passa a marcha. Se tiver uma engrenagem empacando ou o óleo do câmbio tá ruim, aí você vai ter muito problema com o carro com câmbio automático. E aí a analogia faz sentido também, que Detroit tem muitas montadoras de carro, embora eu tenha criado essa loucura lá em Los Angeles, tá bom? É isso, fizemos o que podíamos. A você que gosta da análise tática, eu peço, por favor, para que você dê like nesse vídeo, para ele chegar em mais gente. Os vídeos de análise tática são, hoje, os menos vistos do canal, mas eu entendo totalmente, porque essa parte tática do futebol americano, ela é um pouco mais densa, um pouco mais hard user, a pessoa tem que ser um pouco mais fissurada no esporte para gostar bastante, se apaixonar, etc. Então, aos poucos a gente vai trazendo mais gente e aos poucos a gente vai falando sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigado, NFL YouTube, mais um vídeo aqui em parceria com ambos e a gente segue. Semana que vem não tem análise tática, descanso do tio Curte. E lembrando também que quem escolhe as análises táticas, essa aqui foi eu que escolhi, mas a outra são os membros do canal, tá? Então, se você quer escolher as análises táticas, seja membro Like Plus e você financia essa bagunça também. Beijo carinhoso, espero que vocês tenham gostado. Aqui 2 semanas a gente volta com mais. Feliz Natal e feliz Ano Novo para vocês.